Olá, pessoal, tudo bem por aí? Vamos lá para mais um capítulo, nosso último capítulo, capítulo 11, detoxificação. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Ezequiel 36, 25. Com a conclusão do projeto Genoma Humano em 2003, constatou-se que o cérebro da célula é a sua membrana e não o núcleo como se acreditava. O núcleo da célula contém o DNA, que é o nosso banco de dados. O DNA se agrupa em genes e uma sequência de genes forma um cromossomo. A espécie humana tem 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Na genética, a definição de genótipo e fenótipo, elaborada pelo botânico e geneticista dinamarquês William Ludwig Johansen, no início do século XX, foram fundamentais para o desenvolvimento dessa ciência. O genótipo refere-se à constituição genética de um indivíduo. É determinado pelo conjunto de cromossomos que ele herdou de seus pais, 23 de cada um. E também define as limitações de desenvolvimento de um indivíduo, desde a sua forma embrionária até a sua fase adulta. Já o termo fenótipo é usado para designar as características externas, morfológicas, aspecto, fisiológicas, funções e comportamentais de um indivíduo. Por isso, de maneira geral, podemos dizer que ele se refere principalmente à aparência de um indivíduo. Não são os genes por si só que resolvem se expressar em determinado fenótipo, mas sim as informações físicas e energéticas que atingem a membrana que estimulam a expressão deste ou daquele gene. Cada gene pode ter 30 mil destinos, expressões diferentes, conforme o meio em que nós vivemos. Portanto, você não está mais condenado pelos seus genes. O papel principal é do meio ambiente, desde seu status nutricional até os seus pensamentos e emoções do dia a dia. Depois de sequenciar seu próprio genoma, o pioneiro pesquisador em genômica comentou o seguinte: a biologia humana é realmente muito mais complicada do que imaginamos. Todo mundo fala sobre os genes que receberam de sua mãe e pai, mas na realidade, esses genes têm muito pouco impacto sobre os resultados da vida. Os genes não são absolutamente o nosso destino. Eles podem nos dar informações úteis sobre o aumento do risco de uma doença, mas na maioria dos casos, eles não vão determinar a causa real da doença. Isto é tão importante, tão impactante, que um artigo publicado em 2008 sobre o título "O câncer é uma doença evitável que exige grandes mudanças de estilo de vida" concluiu que somente 5 a 10% dos cânceres se explicam pelo fator genético. E o resto? 30 a 35% é dieta, 25 a 30% tabagismo, 15 a 25% infecções, 10 a 20% obesidade, 10 a 15% outros e 4 a 6% álcool. As toxinas, agentes agressores, entram no organismo por meio do ar, dos alimentos, da água e pelo contato direto com a pele. Sendo assim, a prevenção está em
mudança de hábitos de vida, uso de antioxidantes e agentes desintoxicantes e redução na exposição involuntária a agentes tóxicos. Poluição. Por poluição, entende-se a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos à saúde humana, aos seres vivos e ao ecossistema ali presente. Os agentes de poluição, normalmente designados por poluentes, podem ser de natureza química, genética ou energéticos, como nos casos de luz, calor ou radiação. Os poluentes mais frequentes e seus efeitos mais temidos são os seguintes: dioxina. Na realidade, dioxina não corresponde a apenas uma substância, mas a um grupo de cerca de 75% compostos altamente persistentes no meio ambiente e que apresentam diferentes graus de toxicidade, produzidos na queima de produtos que contêm cloro. O PVC, por exemplo, nosso velho conhecido, é inofensivo em si. Todavia, a sua queima gera dioxina. Além disso, ocorre também a liberação de ácido cianídrico, um tóxico poderoso. Uma vez lançadas no meio ambiente, as dioxinas podem alastrar-se por grandes distâncias, carregadas por correntes aéreas e marinhas. Por possuírem essa capacidade de disseminação, as toxinas representam um tipo de contaminante onipresente que pode ser encontrado nos tecidos, no sangue e no leite materno das populações de quase todos os países do mundo. Em 1997, a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer classificou as dioxinas mais tóxicas como carcinógenos humanos. Elas estão associadas a inúmeros outros impactos na saúde, como alterações no desenvolvimento sexual, problemas reprodutivos masculinos e femininos, supressão do sistema imune, diabetes, distúrbios hormonais, câncer, malformações fetais e doenças neurológicas. Chumbo. O chumbo é um metal pesado proveniente de carros, pintura, água contaminada e indústrias. Sua acumulação nos tecidos orgânicos pode causar perturbação da biossíntese da hemoglobina e anemia, aumento da pressão sanguínea, lesão renal, abortos, alterações no sistema nervoso e danos ao cérebro, diminuição da fertilidade do homem, distúrbios da aprendizagem e modificações no comportamento das crianças, como agressão, impulsividade e hipersensibilidade. Mercúrio. Esse componente tem origem em centrais elétricas, na incineração de resíduos e contaminação de rios e lagos por garimpos. Assim como o chumbo, quando grandes quantidades de mercúrio se acumulam no sistema nervoso, é caracterizado o quadro de neurotoxicidade, que pode ser percebido por meio de alguns sinais e sintomas, sendo os principais mudanças bruscas e frequentes de humor, nervosismo, ansiedade e irritabilidade, distúrbios do sono como insônia e pesadelos frequentes, problemas de memória, dor de cabeça e enxaqueca, tontura e labirintite, delírios e alucinações. Arsênicos. É uma substância que está presente naturalmente no solo, na água, no ar, nas plantas e nos animais. Porém,
a contaminação do solo ocorre por poluição industrial e o uso de pesticidas. Para entender melhor, é importante observar que há 2 tipos de arsênico: orgânico e inorgânico. Os orgânicos tendem a ser menos tóxicos e são encontrados em alguns alimentos, como peixes e crustáceos. E os inorgânicos são encontrados na indústria, em produtos de construção, em água contaminada e tendem a ser a forma mais tóxicas, contaminando a nossa alimentação. O arsênico inorgânico está presente em água contaminada pela poluição industrial. É um potente carcinogênico relacionado a um crescente número de tipos de câncer, como de bexiga, pulmão, próstata, fígado, rins e pele. Em 2001, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos reduziu o nível máximo de arsênico permitido na água potável de 50 microgramas por litro para 10 microgramas por litro, ou 10 partes por bilhão, devido ao risco de câncer estabelecido. As maiores concentrações dessa substância nos alimentos estão em frutos do mar, arroz e produtos derivados do arroz, cogumelos e aves. O arroz é uma preocupação especial porque é um componente importante na alimentação da maior parte da população do planeta. Além disso, é muito comum em cereais consumidos por crianças. Pelas suas condições de crescimento e fisiologia, o arroz chega a ter cerca de 10 vezes mais arsênicos do que outros grãos. Segundo estudos, a concentração normalmente excede 100 partes por bilhão em arroz, farinha de arroz, bolacha, pastas e cereais matinais. No leite de arroz, essa concentração normalmente ultrapassa 10 partes por bilhão, a quantidade máxima permitida na água potável. Arsênico, além de cancerígeno, está associado a sintomas como lesões nos rins, lesões de pele, fadiga crônica, cefaleia, dor de cabeça, risco aumentado de diabetes, redução de QI em crianças, anemia, risco aumentado de prematuridade na gestação, bebês de baixo peso e mortalidade infantil e problemas gastrointestinais. Alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre e, como resultado, comumente entra na cadeia alimentar. Em média, ingerimos entre 10 e 100 por dia. Normalmente, pouco desse metal entra no corpo porque sais de alumínio tendem a combinar com fosfato no trato gastrointestinal e são excretados. No entanto, uma pequena porcentagem é absorvida. Como consequência, a maioria dos tecidos moles contém entre 0,2 e 0,6 partes por milhão. No total, a carga corporal humana desse metal é geralmente entre as 50 a 150 miligramas, sendo os maiores níveis em idosos. Ingerimos alumínio quando utilizamos determinados produtos, creme dental, desodorante antitranspirante Roll-On, cosméticos como blush, sombra de olhos, batom, base, pó compacto, rímel, delineador de olhos, lápis de olhos e boca, hidratante para o corpo e rosto, esmaltes, sabonetes líquidos em barra, medicamentos como antiácidos e vacinas, utensílios de cozinha, panelas, frigideiras, formas de bolo e pão, talheres, embalagens de alimentos, latas de bebidas, papel de alumínio, embalagens longa-vida. Na alimentação, o alumínio
aparece em aditivos alimentares como anticoagulantes, endurecedores, fermentantes, emulsificantes, corantes e acidulantes. Os malefícios do alumínio são vários, podendo levar a alterações crônicas, como a síndrome do colo irritável, ou agravamento de hemorroidas, distensão abdominal e dispepsia, má digestão, problemas de pele, dores articulares, mialgia, queda de cabelo, perda de peso, fadiga, entre outros sintomas. Estudos recentes mostram a relação entre alumínio e doenças neurodegenerativas, especialmente doenças de Alzheimer, doenças autoimunes e até mesmo câncer de mama. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, existem no mundo aproximadamente 50 milhões de pessoas com demência e todos os anos surgem milhões de novos casos. A estimativa é de que em 2050 esses números ultrapassem 130 milhões de pessoas. Na América Latina, a demência atinge as mais altas taxas de prevalência, sendo que atualmente 8,5% da população acima de 65 anos são afetadas. Ao entrar em contato com o organismo do indivíduo, o alumínio chega ao cérebro pela circulação sistêmica. Uma parte dessa substância atravessa a barreira hematoencefálica e é depositada no tecido cerebral. A outra se acumula nas artérias cerebrais. Esse acúmulo aumenta com a idade ou com a duração da exposição. O professor Christoph, do Reino Unido, é o maior estudioso dos impactos do alumínio nas funções cerebrais. Em 2019, publicou o artigo "O alumínio deve agora ser considerado um fator etiológico primário na doença de Alzheimer", em que resumiu a ampla evidência experimental e clínica que implica o alumínio como um fator etiológico primário na doença de Alzheimer. A inequívoca neurotoxicidade do alumínio deve significar que, quando a carga de alumínio no cérebro excede os limites de toxicidade, sua contribuição para o surgimento de doenças é inevitável. O alumínio atua como um catalisador para o início precoce da doença de Alzheimer em indivíduos com ou sem predisposições concomitantes, sejam elas genéticas ou não. Vale destacar que a doença de Alzheimer não é uma consequência inevitável do envelhecimento na ausência de uma carga cerebral de alumínio. Pesticidas, benzeno e isolantes são xenobióticos, substâncias estranhas ao organismo capazes de alterar o modo de funcionamento do sistema neuroendócrino, além de exercer efeito negativo nos genes. Essas substâncias se dissolvem em gordura e formam depósitos tóxicos capazes de aumentar a inflamação do corpo, alterar funções hormonais e liberar radicais livres. Um destaque é o glifosato, agrotóxicos mais vendido no Brasil, conforme o parecer técnico número 1 de 2015, produzido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. É um herbicida que mata qualquer tipo de planta, exceto os vegetais transgênicos, denominados RR, pois foram desenvolvidos para serem resistentes a doses comerciais do referido produto. Pesquisadores, ao investigarem a composição química de grãos de soja geneticamente modificada, constataram um acúmulo de glifosato, o que não foi observado em grãos do vegetal não transgênico. Além disso, foram encontradas diferenças substanciais na composição química dos grãos investigados,
como nos teores de proteínas, minerais e açúcares, evidenciando-se que a soja transgênica, comparativamente àquela produzida em sistemas orgânico ou convencional, não tem o mesmo perfil químico e nutricional que a soja não transgênica. Não são, portanto, alimentos equivalentes. Devido ao seu modo de ação e à sua crescente disseminação nos alimentos e no ambiente, o glifosato tem sido responsável pelo desencadeamento de doenças graves cada vez mais comum na população, incluindo desordens gastrointestinais, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, depressão, autismo, infertilidade, câncer, mal de Alzheimer e mal de Parkinson. Cigarro e e-cigarrete, cigarro eletrônico. A fumaça do cigarro contém mais de 7.000 compostos e substâncias químicas. Estudos indicam que, no mínimo, 69 desses compostos e substâncias provocam câncer. O risco de morte por diversas doenças graves em fumantes é 2 a 3 vezes superior ao das pessoas que nunca fumaram, e a média é a redução de 10 anos da expectativa de vida. Em números, o tabagismo é responsável por 25 a 30% da totalidade dos casos de câncer, incluindo câncer do aparelho respiratório superior, lábio, língua, boca, faringe e laringe. 80% dos casos de doença pulmonar crônica obstrutiva, DPOC, como enfisema, bronquite crônica e bronquiectasia. 90% dos casos de câncer do pulmão, 20% da mortalidade por doença coronariana e aumento de 2 a 4 vezes da frequência de doenças cardiovasculares. Fumar afeta todo o organismo humano, sendo causa ou fator de agravamento das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes, como câncer, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, diabetes, abortos, defeitos congênitos, além de outros efeitos nocivos na saúde sexual reprodutiva, ocular, oral e do envelhecimento da pele. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o fumante passivo, ao respirar a fumaça de outra pessoa durante 1 hora, fumou o equivalente a 4 cigarros. A fumaça que sai da ponta do cigarro contém em média 3 vezes mais nicotina e monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que o fumante inala. O tabagismo passivo pode acarretar desde reações alérgicas, rinite, tosse, conjuntivite, exacerbação de asma, em curto período até infarto agudo do miocárdio, câncer do pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar e bronquite crônica, em adultos expostos por longos períodos. Infelizmente, crianças e bebês são particularmente mais suscetíveis ao tabagismo passivo, o que aumenta consideravelmente o risco de desenvolverem doenças respiratórias, doença do ouvido médio e a síndrome da morte súbita infantil. Mulheres grávidas expostas ao tabagismo passivo enfrentam um risco aumentado de NAT morto, malformações congênitas e feto com baixo peso ao nascer. Não há nível seguro de exposição ao tabagismo passivo e a única maneira de proteger adequadamente fumantes e não fumantes é eliminar completamente o tabagismo em ambientes fechados. O e-cigarretes, vapes ou cigarros eletrônicos não são como cigarros tradicionais. Eles não exalam um odor ofensivo de fumaça, por isso são percebidos erroneamente como inofensivos à saúde. 1 em cada 5 estudantes do ensino médio vaporiza e especialistas acreditam que o e-cigarretes manterão jovens viciados por anos. Pesquisas têm apontado a associação entre o consumo
desse cigarro e o aumento do processo inflamatório. Esse processo danifica as células endoteliais que revestem as artérias e leva a uma redução na produção de óxido nítrico, com consequentes lesões vasculares que podem afetar qualquer órgão. A esse respeito, as alterações mais significativas acontecem no cérebro, contribuindo para mudanças de comportamento e distúrbios de humor. Vale ressaltar que fumantes passivos não estão imunes aos perigos associados ao uso desse dispositivo, pois os vapores liberados contêm produtos químicos e metais tóxicos. Surpreendentemente, parece que os níveis de nicotinina, que é uma média da quantidade de nicotina que o corpo absorve, podem ser tão altos em pessoas expostas a esses vapores quanto naquelas expostas à fumaça de cigarro tradicional. Eletrosmog. A exposição a campos eletromagnéticos de radiofrequência artificiais aumentou significativamente nas últimas décadas e atualmente atinge níveis astronômicos nunca experimentados em nosso planeta. Essa exposição afeta o organismo por meio da eletrosmog, termo que se refere à poluição eletromagnética ou à exposição excessiva a campos eletromagnéticos. Constantemente somos expostos a influências eletromagnéticas, afinal, cada molécula, cada partícula atômica tem um campo eletromagnético. O Sol e a Terra também produzem campos eletromagnéticos. 4 gerações atrás, esses campos eletromagnéticos eram inofensivos para nós, como a luz solar. No entanto, com o desenvolvimento da energia elétrica e todas as suas manifestações modernas, nosso ambiente natural evoluiu para uma rede bem tecida de múltiplas fontes de irradiação. Os seres humanos têm um campo eletromagnético com um poder de aproximadamente 100 milivolts. Se vivemos em um campo criado artificialmente mais alto, com o tempo nossos corpos perdem energia constantemente para compensar os efeitos desse campo eletromagnético maior. E aqui está o problema. A eletrosmog é invisível e seus são efeitos sutis. É difícil relacionar os sintomas físicos e mentais com a exposição ao eletrosmog, que é uma constante em nossas vidas. No entanto, se nos atentarmos a como nos sentimos em diferentes ambientes, podemos começar a perceber essa exposição e seus efeitos. Já percebeu a diferença quando estamos na praia, no campo ou nas montanhas, em contraste com o corre-corre de uma cidade? Há também algumas coisas simples que podemos levar em conta quanto à exposição a fontes de eletrosmog. Você mora ou trabalha perto de uma torre de celular, estação de energia, linhas de alta tensão ou aeroportos? Você tem Wi-Fi, telefone sem fio, monitores de bebê, forno de micro-ondas? Você dorme com o celular ao seu lado ou, pior ainda, embaixo do travesseiro? Hoje em dia, eletrosmog de baixa frequência é construído em todos os edifícios. Além disso, o eletrosmog de alta frequência existe não só na maioria dos apartamentos e casas, mas também na natureza. De fato, o número cada vez maior de torres de telefonia celular e equipamentos usados para transmissão significa que ele existe em quase todos os lugares. A implementação atual de novas frequências de transferências de dados 5G marca mais um passo em uma direção que deixa cada vez mais pessoas doentes, pois trabalhos franceses de 2007 demonstraram que há uma maior incidência de neoplasia cerebral.
meningioma maligno e astrocintoma maligno ou glioblastoma multiforme em indivíduos que trabalham com celulares. Uma das maneiras pelas quais os eletromagnéticos de radiofrequência afetam nossos corpos é alterando a produção de hormônios essenciais à nossa função do sistema imunológico, ritmos circadianos, relógios biológicos e saúde geral. Estudos têm mostrado que a eletrosmog nos quartos causa uma diminuição na melatonina, hormônio que regula o ciclo de sono. E em alguns casos, os dados mostram uma redução de 40 a 50% nos níveis normais de melatonina, tornando o sono profundo impossível. Para alcançarmos o sono profundo, nossa frequência cerebral precisa ser de 4 a 8 Hz. Mas as frequências eletromagnéticas interferem consistentemente nisso. Pesquisas também mostraram que níveis consistentemente baixos de melatonina aumentam a probabilidade de câncer e podem fazer com que tumores existentes se desenvolvam a uma taxa maior. Em 2011, a Organização Mundial da Saúde e a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificaram os campos eletromagnéticos como possivelmente cancerígenos para humanos, grupo 2B, com base no aumento do risco de glioma, um tipo maligno de câncer cerebral associado ao uso de telefone sem fio. O nível de exposição ao eletrosmog, que é prejudicial ainda, é altamente debatido. No entanto, inúmeros estudos forneceram dados suficientes para apoiar a conclusão de que o eletrosmog é prejudicial. Além disso, muitos desses estudos sugerem que os limites atualmente estabelecidos para exposição são insuficientes. Pesquisas mostraram uma correlação direta entre a exposição à radiação eletromagnética e o câncer, doença de Alzheimer, ALS, doença de Low-Earth, depressão, mutação celular, danos ao DNA, função cerebral, resposta imune enfraquecida, alergias, inflamação crônica, disfunção reprodutiva e outras condições médicas. A cientista americana Nancy Wertman realizou em vida extensas pesquisas com foco no impacto de campos eletromagnéticos de baixa frequência na mortalidade infantil. Com sua pesquisa, comprovou-se uma correlação entre uma maior taxa de mortalidade infantil e a exposição consistente a campos de baixa frequência. Em seus estudos, crianças que dormiam nas proximidades de estações de transformadores ou instalações similares tinham 2 a 3 vezes mais chances de morrer de leucemia do que crianças que dormiam em quartos livres desse tipo de campo eletromagnético. Além disso, crianças que viviam em um raio de 50 metros de um pilar de alta tensão desenvolveram leucemia a uma taxa maior do que as crianças que não viveram, até 70% maior. A caixa craniana funciona como um ressonador, ampliando a exposição e aumentando os efeitos eletromagnéticos. A exposição aumenta ainda mais quando falamos ao celular dentro do carro, pois a capota do carro potencializa a energia emitida pelo aparelho, podendo amplificá-la 3 a 4 vezes. Estudos revelam que os efeitos eletromagnéticos sobre crianças podem ser até 5 vezes mais nocivos do que nos adultos, pois o cérebro ainda está em formação. Pensando nisso, o usuário de telefone celular deve tomar diversos cuidados como medida de prevenção.
Primeiro, não atenda o celular quando este estiver recarregando, pois essa prática aumenta em 20 vezes a morte de neurônios. Segundo, ao dormir, procure manter uma distância de pelo menos 2 metros do aparelho. Terceiro, o telefone deve ficar alguns centímetros longe do ouvido durante a comunicação. O uso de um kit Viva Voz é uma boa solução para afastar o telefone da cabeça do usuário durante o uso. Quanto ao forno micro-ondas, é como se você estivesse em casa ouvindo uma bela música instrumental, quando de repente uma britadeira é acionada na rua onde você mora. Você se sente como se estivesse levando uma pancada na cabeça. Esse é o efeito do forno micro-ondas sobre o alimento, em comparação ao aquecimento tradicional no fogão. No forno micro-ondas, os alimentos não são expostos a um calor suave, mas submetidos de maneira brutal a uma vibração térmica, dura e antinatural, que faz com que os átomos, as moléculas e as células dos alimentos mudem de polarização 2,5 bilhões de vezes por segundo. As células repletas de água entram em gigantesco caos e então o atrito libera calor que aquece os alimentos. Toda a vida cessa, nascem radicais livres que causam grandes estragos no corpo humano. Isso foi constatado em pesquisas minuciosas que mostraram os efeitos do alimento feito no forno micro-ondas sobre o ser humano. Drogas e medicamentos. A ingestão de álcool está associada ao aumento do estresse oxidativo, com o fígado sendo particularmente afetado, o que pode causar esteatose hepática, hepatite alcoólica e cirrose hepática. Estudos apontam que o consumo excessivo de álcool promove um aumento nas taxas de câncer. Outras drogas. A terceira maior causa de morte nos Estados Unidos chama-se iatrogenia, doença causada por medicamentos e terapêuticas médicas. Mais especificadamente, isso diz respeito ao uso excessivo de antipsicóticos, antibióticos, anticonvulsivantes, analgésicos, anti-inflamatórios e drogas anti-câncer. Outras fontes de intoxicação. Também são fontes de intoxicação para o organismo humano. Artigos de limpeza e higiene, cosméticos, restaurações dentárias de prata, vacinas, próteses de silicone e botox. Pessoas altamente intoxicadas são suscetíveis a muitos problemas, incluindo fadiga crônica, cardiopatia, perda de memória, envelhecimento precoce, problemas da pele, artrite e artrose, desequilíbrios hormonais, ansiedade e desordens emocionais, dores de cabeça, câncer e doenças autoimunes. Desintoxicando. Deus criou o nosso organismo de uma forma perfeita, proporcionando um mecanismo de autorregulação e proteção. São sistemas de eliminação de toxina, o cólon, pulmões, pele, trato urinário, vasos linfáticos e fígado. O fígado desempenha um papel fundamental no processo de desintoxicação do organismo. Em condições de funcionamento adequadas, protege o organismo das toxinas do meio ambiente e das resultantes do metabolismo. O chá verde é um dos grandes protetores hepáticos. O cólon é um sistema de eliminação de toxinas mais importante do corpo. Recebe toxinas da nossa dieta e do fígado e as elimina do organismo. Alimentos ricos em fibras como frutas e produtos integrais são excelentes contribuintes para a saúde do cólon. Devido à sua capacidade de eliminar diversas toxinas, a pele é frequentemente chamada de terceiro rim. O suor, que possui uma consistência semelhante à da urina e contém resíduos e substâncias indesejadas que o corpo precisa eliminar, desempenha um papel fundamental nesse processo.
Existem várias medidas úteis que auxiliam na desintoxicação através da pele. Transpirar, esfoliar a pele antes do banho com uma bucha vegetal seca e usar sauna. Jejum. O jejum é uma prática que consiste em se abster de alimentos, bebidas ou ambos por um período determinado. Essa prática pode ter diferentes objetivos, como religiosos, de saúde ou de preparação para exames. Existem diferentes tipos de jejum. Jejum intermitente é um dos mais populares atualmente. Ele consiste em alternar períodos de alimentação e de jejum que podem variar de horas a dias. Por exemplo, algumas pessoas jejuam por 16 horas e se alimentam por 8 horas todos os dias. Outros jejum por 24 horas, 1 ou 2 vezes por semana. Jejum parcial é aquele em que se evita certos tipos de alimento ou a quantidade de calorias ingeridas é restrita. Por exemplo, algumas religiões proíbem o consumo de carne em determinados dias. Algumas pessoas fazem dietas que imitam o jejum, reduzindo a ingestão calórica em até 40%. Jejum periódico é aquele em que se faz um jejum total por alguns dias seguidos, geralmente uma vez por mês ou a cada 2 meses. Esse tipo de jejum pode ter efeitos positivos na regeneração celular e na prevenção do câncer. E jejum total é aquele em que o indivíduo se abstém completamente de alimentos e bebidas, exceto água. Esse tipo de jejum é o mais extremo e deve ser feito com cautela e orientação médica. Ele pode causar desidratação, hipoglicemia, perda de massa muscular e outros problemas de saúde. Antes de iniciar qualquer tipo de jejum, é importante consultar um médico ou nutricionista para avaliar sua condição de saúde e seus objetivos. O jejum não é recomendado para criança, gestantes, lactantes, idosos, diabéticos, hipertensos ou pessoas com doenças crônicas. Vantagens do jejum. O jejum é uma forma de desencadear a cetogênese. Em condições normais, o fígado usa a glicose como sua principal fonte de energia. A glicose é fornecida pela dieta ou pela quebra do glicogênio armazenado no fígado. Quando o jejum começa, a disponibilidade de glicose diminui. O fígado então começa a usar gordura como sua principal fonte de energia. A gordura é quebrada em ácidos graxos livres que são então transportados para o fígado. No fígado, os ácidos graxos livres são convertidos em corpos cetônicos, que são moléculas que podem ser usadas como fonte de energia pelo cérebro e outros tecidos. A cetogênese, que leva à formação de corpos cetônicos, é desencadeada pelo intercâmbio da matriz energética no fígado, como se fosse um automóvel híbrido passando de glicose para gordura. A cetose nutricional traz benefícios como controle de peso, melhora da sensibilidade à insulina, reduzindo os níveis de insulina, melhora os indicadores metabólicos e inflamatórios, incluindo lipídios, HbA1c, PCR e HDL, reduz os sinais orexígenos, que é o aumento do apetite, por exemplo, via grelina, aumenta a produção de adiponectina, uma proteína com atividade de anti-aterosclerótica, anti-inflamatória e antidiabética, que ajuda a regular a composição corporal. Quebra o excesso de reservas de gordura, diminui a resistência à insulina, diferentemente das dietas tradicionais, que diminui alimentos que liberam insulina, mas não a resistência à insulina. Preserva a massa muscular magra. A massa muscular não se deteriora até que os estoques de gordura se esgotem. Para o cérebro,
aumenta da produção de fatores neurotróficos, crescimento, manutenção ou a sobrevivência das células nervosas, melhora da cognição, estimula a neuroplasticidade, controla a produção de beta-amiloide. Para o sistema circulatório, redução da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca em repouso, melhora do tônus parasimpático, melhora da resistência ao estresse. Para a musculatura, melhora da sensibilidade à insulina, aumento da resistência e diminuição da inflamação. Câncer e jejum. Altas concentrações de corpos cetônicos dificultam o crescimento de células tumorais e pré-cancerosas, reduzindo os danos ao DNA e à carcinogênese. Está provado que o jejum de apenas 48 horas protege as células normais do tratamento quimioterápico, mas não as células malignas.